Graça e paz. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Tá bom? Vamos lá? Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Bom, aqui são promessas, né? Já dos profetas, desde o profeta Isaías já fala sobre isso, de um novo céu e uma nova terra. Algumas pessoas têm uma interpretação de que esse novo céu e essa nova terra sejam literais, tá? Que o céu e a terra será destruído e vai construir uma nova terra, um novo céu. Mas o texto parece que não está dizendo isso, tá bom? Quando você faz a leitura, você percebe que Deus está falando de uma substituição, né, da situação de Jerusalém. Quando a Bíblia fala a Aretz, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, ele está falando num contexto de Israel, tá? Então, uma nova terra e um novo céus tem a ver com as coisas que serão faladas depois. Então não tem como nós entendermos, interpretarmos, né, essa parte do texto de forma literal se nós não prestarmos atenção ao que está falando, né, de fato, o restante do texto. Então esta é a proposta que eu faço agora, né, para nós analisarmos esses pontos, tá bom? Então vamos lá. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então a nova Jerusalém aqui, né, que é a noiva de Cristo, né, não é uma cidade física literal, tá, gente? Não é isso. Não é isso que o texto está falando. Né? Se você pegar a Bíblia em Isaías, lá vai estar falando: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Aí você vai lá no capítulo 54, porque o teu Criador é teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e Santo de Israel, e o teu Redentor é chamado de Deus de toda a terra. 61, né? Aqui vai estar falando também sobre isso. Principalmente o capítulo 49, né, de Isaías, capítulo 60, também tudo fala sobre isso. Qual que é o ponto aqui? Jerusalém vai estar, né, em profundos problemas, de acordo com Zacarias capítulo 14. Né? Quando Gog de Magog vai subir contra a terra campestre, né? Lá em Daniel fala sobre o rei mau. Esse rei mau, ele briga com o rei do norte, ele briga com o rei do sul e depois ele vai para Jerusalém, Terra Santa. Lá no capítulo 12, Daniel recebe a mensagem de que nesse período vai ser um período de grande tribulação para o povo de Daniel, que nunca houve, né? A grande tribulação, né? Que tem o epicentro em Jerusalém. E aí a cidade vai estar em ruínas, em pó, né? Haverá saque de cidadãos, né? Como Zacarias fala isso, as profecias de Zacarias falam sobre isso. Subirão nações, né, de todos os cantos contra Jerusalém, na batalha do Armagedon, do Monte Meguido, certo? E nesse momento Cristo vai ir para salvar, né, Jerusalém, né, a cidade, Jerusalém e os judeus que estão ali. Bom, esta é a situação que é descrita em Isaías, quando menciona a Jerusalém sofrendo, sem filhos, clamando. E depois, aqui no versículo 2 de Apocalipse 21, está mostrando a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a igreja de Cristo ressuscitada, gloriosa, né, e os vivos transformados. A Bíblia fala em Mateus que os anjos irão em todos os cantos da terra buscar esses salvos, esses eleitos. E Isaías, como no estudo anterior, explica que todos eles vão ser carregados pelos anjos, se encontrar com o Senhor Jesus nos ares e irão para Jerusalém. Então, este evento, né, entre o arrebatamento da igreja, que é no final da tribulação, o encontro com Mashiach, Jesus, nos ares, e a vinda para Jerusalém, ela é descrita na Bíblia várias vezes, de várias maneiras. Isaías fala sobre isso e também
Apocalipse 21 está falando sobre isso. A Nova Jerusalém, que também é descrita mais tarde como uma cidade, né? é, ela é habitada, né? Ela é habitada hoje, a velha Jerusalém hoje é habitada por judeus, por gentios, né? A Nova Jerusalém, ela é apenas a Jerusalém atual que existe, que ela vai ser renovada e vai ser vestida de filhos, né? Como Isaías menciona claramente. Da onde vem esses, né? É perguntado para em Isaías, ele fala: esses são seus filhos, né? Que vieram de longe, nos braços foram carregados, né? Quem são esses, né? Como que vêm como pombas para o seu pombal, né? Isaías. Então, essa nova Jerusalém aqui, gente, ela é a noiva que está adornada por seu esposo, né? O esposo é Cristo, tá bom? Cristo. Então, Jesus, ele vem para reinar a terra com a sua esposa, a sua noiva, a sua igreja, que é composta de cristãos e também de profetas do Antigo Testamento. Então eu ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Esse tabernáculo de Deus, né, tabernáculo de Deus é tenda, tenda de Deus. A tenda de Deus está com os homens. O que significa isso? Né? Significa que o Cristo, o Mashiach, o Deus Mashiach, né, filho do Deus Yod-Heh-Vav-Heh, ele vai morar com a humanidade por 1000 anos. Vai morar aqui na terra. Todo o reinado milenar de Cristo é na terra. Por isso que Deus estará com ele. Por isso que ele é chamado de Emanuel, certo? E nesse momento enxugará de seus olhos toda lágrima, morte não existirá. Aqui está falando especificamente para a igreja, tá? Igreja em si, que a morte não vai mais existir para a igreja, né? Nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso aqui é uma referência para a igreja, inclusive a que desce aqui junto com o Mashiach, tá bom? E aí fala: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescenta, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, tá? Então essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, né? Então aqui é Jesus, né, Yeshua, que vai dar, né, para todos os seus fiéis água da vida. Ele não disse isso, né? É lá em João, capítulo 4, quando ele pediu água para a mulher samaritana, ele não falou que quem beber da água que ele vai dar, né, vai transbordar em si vida e não terá mais sede? Então aqui nós vemos um Mashiach, né? Muitas pessoas acham que é Deus que está falando, porque fala que é o alfa e o ômega, mas Cristo também é o alfa e o ômega, tá? Ele se apresenta como alfa e ômega também em outras ocasiões, inclusive em Apocalipse capítulo 22, tá? Então Jesus dará essa água que, que representa a vida infindável para todos os vencedores. Agora, os covardes, né? Existem muitos, né? Existiram durante os séculos, as eras, que conheceram sobre o Mashiach e foram covardes. Foram incrédulos, foram abomináveis, foram assassinos, foram impuros, foram feiticeiros, foram idólatras, foram mentirosos. Bom, a esses cabe o quê? O lago de fogo, né? Enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, aqui menciona que todos aqueles, né, que praticaram tais ações, eles vão ter o mesmo fim, né, do que a fera, a besta, o falso profeta e o diabo no fim dos 1000 anos. Bom, depois veio um dos 7 anjos, né, que tinha um dos 7 flagelos, e falou assim, ó: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Bom, primeiro um deles havia mostrado para João a mulher, né, no deserto, sentada numa fera. Bom, esses são dos outros capítulos. Depois ele vê a noiva do cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então aqui João ele tem uma visão do futuro, né? Quando Jesus vir com a sua igreja, como vai ser Jerusalém? Então ele vê ali realmente a Jerusalém, né, que é chamada de Nova Jerusalém, não só por ser uma Jerusalém renovada, mas sim também porque ali vai ter todos os seus, cada pedra que Pedro falou que somos nesse templo santo, estará ali colocada por Jesus, que é a pedra angular
né, principal de alicerce. Né? E essa cidade ela tem a glória de Deus, e seu fulgor era semelhante a pedras preciosíssimas, como pedra de jaspe e cristalina. Bom, todas essas partes aqui que nós vamos ver com relação às 12 tribos de Israel, aos 12 profetas, né? Isso aqui representa não só o povo judeu, né? E nem só o povo cristão. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e a oliveira que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11 apresenta, né? Que nasceu com Abraão. Então todos os que tiveram fé no Machia, de Abraão até o último, né? Que se converter a ele antes dele voltar, todos esses farão parte dessa cidade, né? E por isso que essa cidade ela tem ali características, né, dos nomes das 12 tribos de Israel e também as, as 12, os 12 nomes dos apóstolos, porque representa tanto a era judaica quanto também a era cristã. Então é uma falta, um equívoco que eu acho assim que as pessoas cometem quando eles falam que a igreja de Cristo é apenas os cristãos, tá? A cidade santa, a noiva de Cristo é só os cristãos. Não me parece na Bíblia que seja verdade isso, porque aqui fala exatamente que a cidade que representa, né, a noiva de Cristo, ela tem tanto características das 12 tribos de Israel, quanto também características dos apóstolos, que representam o cristianismo, né? A era do cristianismo é a era do judaísmo, com Moisés, né? Jesus ele pegou e entregou para Moisés a Torá, né? Em Pentecoste, em cima do monte, a lei, escreveu nas tábuas, e Moisés, dali ele fundou, praticamente, né, fundou a nação de Israel, com leis, princípios, tudo baseado ali na Torá, né, na revelação que o Mashiach deu para Moisés, em cima do monte. Também Mashiach fez isso novamente, né, agora em Pentecostes, com 120, né, e é interessante que a tradição judaica diz que havia 120 nações, povos de nações diferentes que tinham saído do Egito com Moisés, né? Então 120 receberam ali o Espírito Santo. Jesus ele escreve, né? Com o Espírito Santo nos corações. Então a lei foi escrita em coração de carne, em pedras de carne, né? Saiu de pedras físicas para ir para pedras de carne. Né, nos corações, e ali começa a era apostólica, que é a era cristã. Mas a cidade, como vocês estão percebendo, ela é descrita tanto como os nomes das 12 tribos de Israel, né, que Moisés ele definiu, como também dos 12 apóstolos. Então a igreja, a cidade santa, ela é composta também de judeus, né, como Abraão, Isaac e Jacó. O próprio Jesus ele falou isso, né, que no reino muitos comerão com Abraão, Isaac e Jacó, e outros não iam entrar para comer junto e sentar junto com eles. Então Abraão, Isaac e Jacó e outros, como Daniel, todos os antes, né, de Jesus que foram fiéis à promessa do Mashiach, eles também fazem parte e também são cidade, também são a noiva, né, pelo que me parece desse versículo de Apocalipse, né, 14, 13. E aí, depois ele falou sobre a medição, né? Medição da vara. Essa medição aqui, ela se repete, né? Porque primeiro ele já tinha medido o templo e o pátio, lá nos capítulos anteriores, quando fala das duas testemunhas. Agora ele é chamado para medir também a cidade. E a cidade, ela é quadrada, né? Com 12 mil estádios. Então, quer dizer, 12.144, né? 144 côvados. Esse é um número mágico, tá? Esse 144 mil, que parece Apocalipse capítulo 14, ele também tá referenciado à cidade, certo? Que, pelo que parece, né, é o número que representa a totalidade do povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, tá? Não quer dizer literal, tá? Não é literal. A cidade não vai ter 144 côvados de altura e também não terá 144 côvados de comprimento, porque em Ezequiel se menciona tamanhos muito maiores do que isso. Isaías também fala que não vai nem caber de gente lá. Então não é, uma medida física literal. Isso aqui tá querendo dizer que é o número de homens e de anjos, tá vendo? Olha, tem também algo espiritual que é por trás. Não é só ligado ao número literal. É um número de homens que é uma medida de homens e também é uma medida de anjos. Não temos noção do que significa isso, tá?
por 144 ser uma medida de anjos. Mas é um número mágico aí que a Bíblia apresenta em algumas partes, né? Inclusive traz novamente para cá esse 144, tá bom? Vamos lá, para a gente terminar o estudo de hoje. Né? A cidade era quadrada. Aí depois vai falar das pedras preciosas, tá? Que representam também os profetas e a era apostólica e a era profética dos profetas de Jerusalém, tá? A gente não vai entrar nessa parte. E aqui é interessante, tá? Agora nós vamos entrar aqui, ó. Havia 12 portões de pérolas, né? Que para entrar nesses portões aí, né? Tinha que ser puro e santo, tá bom? Quer dizer, todos os que venceram vão entrar na cidade. Nela não viu santuário. Quer dizer, na Nova Jerusalém não tem santuário. Por quê? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o santuário. Tá vendo? Então, o Pai e o Filho é o santuário dessa cidade. Então não precisa de santuário ali. O próprio Jesus é o santuário, né? Com a presença emanada de seu Pai por meio do Espírito Santo. Depois fala, a cidade não precisa nem de sol nem de lua, para que lhes derem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Também pode ser que não se refira a algo literal, físico, tá? Pelo menos eu entendo aqui que sol e lua representa a variação do tempo, certo? E com o tempo as pessoas morrem, né? Então quando fala que Deus e o Cordeiro é o sol e que não vai ter variação de luz ali, significa que todos os moradores daquela cidade, eles não estão mais sujeitos à variação do tempo, ou seja, não vão morrer mais. Então, assim que eu entendo essa parte. Agora, para finalizar, trazendo um ponto muito importante, no versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz. Qual luz? Luz da cidade. O que é a cidade em si? É uma cidade mesmo? Não. Vai ter a cidade, sim, mas os moradores, principalmente, com Jesus e a igreja, e os santos, os profetas, os apóstolos. Então, os reis da terra lhes trazem a sua glória. Né? Isso aqui é profetizado em várias passagens, né? Inclusive mencionando que eles irão adorar o rei em Jerusalém, que é o Messias. Né? Então, a glória da cidade vai ser uma cidade gloriosa, vai ser uma administração gloriosa. Depois que acabar o Armagedon, vai sobrar nações. E as nações vão aprender, né, sobre a justiça e sobre o juízo. Miqueias fala que eles vão subir ao monte da casa do Senhor, que é Jerusalém, e vão aprender a justiça, e vão desaprender a guerra. Então, o milênio serve para isso. O milênio é um período de governo de Cristo, em que Cristo ele vai levar a humanidade à salvação. Né? Porque ele já levou a igreja à salvação. Os primeiros, as primícias, acreditaram nele, né, e tal. Mas também o restante da humanidade, muitos que morreram até, pode ser que eles sejam ressuscitados, né? O texto de Apocalipse 20 não é categórico, porque ali fala os demais mortos, né? E na Bíblia, quando se refere-se a mortos, também pode referir-se a morte espiritual, não somente morte física. Então, lá diz que os demais mortos só irão viver após os 1000 anos. Que de fato, né, pelo propósito revelado aqui em Apocalipse, a igreja já tem a salvação, né, na volta de Cristo, na ressurreição e na transformação. Só que aí todos os outros que não tiverem passado por esse processo podem ser salvos ainda, né? Porque o Apocalipse 20, 21 e 22 fala sobre isso. Só que nesse processo eles não vai ser durante o milênio, vai ser só no fim do milênio. Então, de fato, os demais mortos só vão viver quando ter terminado os 1000 anos. Então, não dá para dizer categoricamente que ele está referindo-se à ressurreição em si, né? Porque pode também estar referindo-se à vida mesmo, a vida plena, né? Que Cristo já deu para a sua igreja e também dará para outros depois dos 1000 anos. Então pode acontecer que haja ressurreições do tipo daquelas de Lázaro, né? Durante os 1000 anos, tá? Que faz muito sentido, porque as pessoas precisam, né? Algumas pessoas precisam conhecer sobre o Messias, como é que eles vão ser julgados pelas suas ações, mas eles não tiveram nem um pouquinho de contato com a graça, né?
Então, possivelmente, pode acontecer dessas pessoas ressuscitarem no novo mundo, mas isso é um diálogo em aberto, pois tem esse texto também que a gente acabei de falar. Pode ser que também, né, o texto está referindo de fato à ressurreição. Vai parecer um pouco estranho, porque como que uma pessoa que não conheceu Cristo já vai ressuscitar para ser julgado e ser morto novamente, né? Parece um pouco contraditório e não faz sentido muito com a glória e misericórdia de Cristo e do Pai, e o de Revaver. Mas também é uma possibilidade que não vou entrar nessa questão. Mas o ponto é que as nações elas andarão na luz do reino messiânico, tá? A cidade representa o reino messiânico. E suas portas nunca jamais se fecharão, porque nela não haverá noite, tá? Então, se a terra vai ser destruída, esse texto aqui, não, não tem como nós entendermos isso. Por quê? Porque a cidade nunca mais vai deixar de existir. Então a terra também não vai deixar de existir. Jerusalém, Sião, né, como a Bíblia fala em vários pontos, é uma cidade maravilhosa, né? A cidade do Cordeiro, a cidade de Davi, a cidade do Messias, né? Então não vai parar de existir. Por isso que quando eu iniciei esse estudo, eu mencionei que Novo Céu e Nova Terra possivelmente não se refere à destruição do planeta, né, do mundo, e para fazer um novo mundo. Mas sim, pode sim acontecer que as estruturas do mundo sejam modificadas, pois hoje nós sabemos que existe, né, uma divisão entre céus e terra. E no milênio pode ser que essa divisão não exista mais, ou talvez no fim dos milênios pode acontecer que essas divisões não aconteçam mais quando o Pai vier, tá? Porque a Bíblia fala que o Pai virá também no final dos 1000 anos. Aí Cristo entrega o poder para ele. Nela nunca mais, jamais, né? Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então todos os que estão no livro do Cordeiro vão participar dessa cidade. O que significa? Que embora as nações subam todos os anos para encontrar com o Messias, vai adentrar na cidade, né? Mas eles não são parte da cidade, eles não são a cidade. Eles vão lá visitar, vão levar os bens, vão aprender, mas eles ainda não são a cidade, né? Talvez no final dos 1000 anos, né, quando passar pela prova final lá, tal, que é mencionado em Apocalipse, eles também sejam aceitos na cidade, certo? Mas todos aqueles que praticarem coisas ruins, né, o destino é o Lago de Fogo. Bom, esse foi o vídeo que eu gostaria de postar hoje, né? Um videozinho curto, 22 minutos, bem objetivo. Hoje eu nem fui em vários textos, né, como vocês sabem que eu faço, só para compartilhar mesmo esse pensamento aqui com vocês sobre esse tema tão importante, tá bom? Comentem aí no vídeo se vocês gostaram, o que vocês gostaram, pode fazer perguntas, tá bom? E agradeço a todos aqui em nome do Mashiach.